Olá, este é o curso de Teologia Básica do Prime Teologia. Vamos continuar nesta lição o que estamos falando sobre a Cristologia, um ensino a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Por ser o centro da fé cristã, esse assunto toma um espaço maior no nosso estudo, mas é necessário que se enfatize uma série de questões a respeito da pessoa de Jesus enquanto Deus, da pessoa de Jesus enquanto ser humano e também aspectos do seu ministério. Quando pensamos no ministério, aquilo que Jesus fez na Terra ao longo de aproximadamente 3 anos, veremos que possivelmente o aspecto mais conhecido são os seus ensinamentos, as suas parábolas, as suas leis e restabelecimento de uma nova ética, que é chamada até hoje de a ética cristã. Mas podemos dizer que o grande diferencial dentro do ministério de Jesus foram os seus milagres. Jesus realizou coisas no seu tempo que os outros mestres, os outros rabinos eram incapazes de fazer. E isso trouxe a atenção do povo para ele. Obviamente, existe na teologia um grande debate sobre todos esses aspectos e muitos tentam descaracterizar o milagre, dizendo que não foi algo sobrenatural, que foi algo que pode ser explicado de várias maneiras, mas nós já falamos aqui, o nosso entendimento é que o testemunho das Escrituras são suficientes para acreditar na veracidade dos milagres. Podemos dividir os milagres, talvez, em algumas categorias. Jesus realizou milagres chamados de transformação. Por exemplo, ele transformou a água em vinho. Uma figueira que estava viva secou. Milagres de exorcismo, ou seja, ele retirou demônios que estavam em pessoas. Milagres de curas. Jesus elimina uma doença em algumas situações, ele eliminou uma deformação do corpo. Jesus ressuscitou. Mas antes disso, realizou ressurreições. Ele trouxe de volta à vida alguém que estava morto. Ele faz isso pelo menos 3 ocasiões nos evangelhos. Jesus tem milagres sobre a natureza. Ele mostra que domina os elementos, seja o vento, seja o mar. Os milagres chamados de surgimento, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, por 2 vezes, Jesus fez surgir da onde não havia aqueles elementos. Também existem os chamados milagres de habilidade, ou seja, Jesus podia mudar situações que não eram humanamente compreensíveis. Ele entendia, conhecia os pensamentos e podia falar sobre atos futuros. Existem os milagres chamados da epifania, que tem a ver com a manifestação de Deus, e também da transfiguração, quando ele se revelou na sua glória divina diante dos homens. E alguns milagres que não teriam uma categoria especial, mas todos eles têm a ver com a emissão do entendimento do milagre maior, a ressurreição após a sua morte na cruz. O grande milagre é Jesus volta à vida, para trazer o entendimento do que significou a sua obra na terra. Por melhores que fossem os ensinamentos, por mais fantásticos que fossem os milagres, seu ministério não estaria completo se não fosse a sua morte na cruz, também chamada de a paixão. O Novo Testamento liga sempre a ideia do sangue de Cristo derramado com a redenção do povo de Israel e posteriormente de toda a igreja. Ou seja, a cruz de Cristo é o ponto alto de seu ministério, é o objetivo maior que ele tinha de tudo aquilo que fez e falou. Não existe apenas um significado teológico para a morte de Cristo, por isso nós vamos analisar alguns deles e os seus consequentes benefícios. A morte de Cristo foi em lugar dos pecadores. É chamado de conceito da expiação vicária, ou seja, a substituição penal. Jesus sofreu a punição no lugar do ser humano, ou seja, pagou pelos seus pecados, tomando esses pecados sobre si. O Antigo Testamento fala muitas vezes da necessidade de expiação. Os animais eram sacrificados, eram mortos, seu sangue era derramado num altar, apresentando diante a Deus para que existisse a justiça. Isaías fala muito claramente, na sua profecia, no capítulo 53, sobre Jesus como o Cordeiro, ou seja, desempenhando este papel. No Novo Testamento, nós temos ali uma discussão entre a preposição ante, Cristo morreu por, ou em lugar de, com a preposição hiper, que é em benefício de.
Ou seja, não só Cristo morreu por pecadores, em lugar de pecadores, mas também ele morreu em benefício destes pecadores. O segundo aspecto a ser lembrado é que a morte de Cristo foi para a redenção dos pecados. O que significa redenção? É a libertação, mas essa libertação necessitava de um pagamento, ou seja, Cristo ofereceu o pagamento necessário diante daquilo que havia sido estabelecido pela lei conhecida. As evidências da redenção também têm a ver com o entendimento de alguns termos gregos. Por exemplo, a palavra agorazo é usada no Novo Testamento. Ágora era o antigo mercado das cidades e agorazo era comprar algo no mercado. Ou seja, Jesus comprou para Deus, ele trouxe para si algo com preço. E também a palavra peripoeio, que significa comprar ou preservar. Então ele não só comprou, como ele reteve, como ele mantém, ou seja, sua propriedade. Todos os redimidos são propriedade de Jesus. Em terceiro lugar, a teologia vai falar que a morte de Cristo foi para reconciliação, ou seja, mudar o seu relacionamento. Onde havia conflito, agora existe paz. Restaurou a harmonia entre as partes. Esse é um termo jurídico, mas a ideia é um pouco mais ampla. Não só ele trouxe a paz, é Deus com os homens, mas deveria trazer também a paz dos homens com os outros homens. A morte de Cristo foi para a propiciação de Deus. Tornar alguém propício, a ideia é ser favorável, ou seja, Deus era inimigo do ser humano por causa do pecado. Deus, na sua ira, não aceitava e não aceita o pecado. Mas em Jesus, esta ira foi satisfeita. A propiciação da cruz é suficiente. Ela está realizada como uma obra eterna na cruz. A ocasião de que Cristo recebeu a ira de Deus. E Deus, então, agora desvia essa ira. Paulo trabalha muitos desses aspectos na sua carta aos Romanos. Para os judeus e para aqueles que estudam o Antigo Testamento, também fica claro que a cruz era o fim da lei. Ou seja, Cristo pôs fim à lei, propondo aos judeus uma nova aliança. Mas ele também afirma que cumpriu a lei. Quando entendemos que Cristo cumpriu a lei, mostra o que Paulo vai mais tarde se referir, dizendo que o fim da lei é Cristo, ou seja, a ideia de salvação pelas obras, daquilo que se poderia ser feito, é completa, totalmente desnecessário agora. A salvação se torna apenas pela fé. Eu não conseguiria, como ser humano, cumprir, mas quando eu creio que Jesus cumpriu, eu não preciso mais estar debaixo da lei. A lei vigente até então era a lei estabelecida pelo próprio Deus no Antigo Testamento, mais especificamente nos livros que compõem ali a Torá, os livros de Moisés. Se você ler todo o Levítico, vai entender com profundidade como funcionavam os sacrifícios. Mas essas leis eram de três aspectos: leis morais, leis cerimoniais e leis judiciais. Jesus, quando estabelece o seu ministério na cruz, quando ele morre, quando ele paga o preço, quando ele cumpre todas as profecias a respeito disso, fala que ele está abolindo a lei para o cristão, para aquele que entende que em Jesus a justiça agora foi feita. Ou seja, ele estabelece um novo princípio, ou seja, ele estabelece um novo padrão. E de modo algum eu posso achar que aquilo que eu fizer de bom é suficiente para me levar até Deus. Isso não é uma desculpa para não se fazer nada considerado bom, mas para o entendimento de que eu não posso sozinho chegar até Deus. Aquilo que eu faço, o conceito de que eu posso ser salvo pelas obras ou que o que eu faço de bom é mais do que eu faço de mal, não é uma ideia bíblica quando eu olho para a cruz. Tampouco existe a necessidade de uma nova vida, de uma reencarnação, para pagar por obras, por pecados cometidos numa vida. Nada disso é permitido quando nós entendemos biblicamente qual é a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. A ressurreição e a ascensão de Cristo. Assim como os milagres, o testemunho das Escrituras são suficientes para que creiamos na ressurreição como um fato.
Por que é importante percebermos a profundidade maior desta ressurreição? A ressurreição de Cristo apenas confirmou todas as coisas que haviam sido ditas por ele e sobre ele, e com isso, então, comprova a realização plena de sua obra. Possibilita que Cristo, então, vivo, atue dentro da igreja. Ele se manifeste, ele possa dizer que o seu ministério continua através do seu corpo, que nós chamamos de igreja. Forma a base do evangelho que é pregado para a salvação dos pecadores, mediante o enfoque da justificação, como já vimos, presente na ressurreição. E dá esperança à igreja a respeito do seu futuro. Ou seja, a vida não acaba aqui, não há necessidade de nos desesperarmos diante da morte, porque entendemos que a promessa da ressurreição será cumprida. Assim como Deus ressuscitou a Cristo, Cristo nos ressuscitará. Se pedissem evidências da ressurreição de Cristo, podemos enumerar uma série de eventos que a Bíblia fala que ocorreram. Por exemplo, Jesus apareceu ressuscitado para muitas pessoas. A Bíblia fala especificamente das mulheres que foram até o túmulo, fala do seu encontro com Pedro, com 2 discípulos no caminho de Emaús, para os demais discípulos, sem Tomé, posteriormente para Tomé, para os discípulos que estavam no Mar da Galileia, para Tiago, para mais de 500 pessoas de uma só vez, como Paulo vai nos referir em 1 Coríntios, e para o próprio apóstolo Paulo, que viu Cristo ressurreto e teve o entendimento de quem ele era. Quando esses escritos foram registrados na Bíblia, a maioria das pessoas que estavam ali ainda podiam ser consultadas. Hoje não é mais possível fazer isso, mas o seu relato, marcado nas Escrituras, a partir do livro de Atos, nos mostram claramente que a presença de Cristo ressurreto na igreja era algo indiscutível dentro da fé cristã. A mudança de vida dos apóstolos também mostram que algo os motivava, e a teologia vai mostrar de que tem a ver necessariamente com a sua compreensão da ressurreição. Após a sua ressurreição e o tempo que ele passou com os seus discípulos, a Bíblia nos remete a 40 dias, Cristo ascendeu aos céus. Existem algumas declarações sobre a ascensão de Cristo no Antigo Testamento, profeticamente, estão no Salmo, e depois vão ser cumpridas em Atos. Jesus anunciou que iria para o Pai e o fez. Ascendeu ao céu diante de testemunhas. Lucas vai falar sobre a ascensão de Cristo. Os apóstolos, de modo geral, vão relatar a sua ascensão e o que isso significa no seu atual estado de exaltação ao lado do Pai. Como aconteceu esta ascensão? Cristo estava sobre o Monte das Oliveiras, junto com os seus discípulos. Ele foi levado a uma grande altura e foi coberto por uma nuvem. E anjos surgiram, avisando que Jesus voltaria corporal e visivelmente no futuro. Ou seja, quando entendemos a ascensão de Cristo, percebemos que isso marca o fim do seu ministério terreno e o início do seu ministério no céu. Cristo já estava no céu, pré-encarnado, vem à terra, desenvolve seu ministério e na ascensão, então, ele volta à sua condição original. Foi o início do seu trabalho como cabeça, como o líder da igreja no mundo todo. Podemos entender a posição de honra que ele recebeu, podendo se assentar à destra de Deus. O Antigo Testamento fala deste relacionamento. E qual é a importância disso para a vida do cristão? Bom, uma vez que estamos unidos com Cristo, vemos que a sua obra de redenção também nos remete à ascensão, ou seja, aonde Cristo está, um dia nós estaremos. Assim como Cristo hoje está no céu, um dia toda a igreja estará assentada com ele. É uma posição espiritual, tanto presente quanto futura. Encerramos aqui a terceira parte do estudo da Cristologia, o estudo sobre Cristo Jesus. Até a próxima aula.